Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do DevSecOps Podcast, segunda temporada. Hoje é dia 20 de janeiro de 2021, né? Agradecendo mais uma vez aí que acabou 2020. Se bem que 2021 fala que vai ser melhor, mas pra mim começou igual, não mudou porra nenhuma. Enfim, eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Rodrigo Balbino. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que o Rodrigo me enche o saco na minha vida, que ele gosta muito, eu particularmente sempre gostei muito. Apesar de não estudar nada a fundo, né, mas sempre me interessei, sempre estava dando notícia, ali um workshop ali, outro aqui, que é engenharia social, né, e aí intitulamos esse episódio como Engenharia Social, a arte de enganar, e aí tem uma interrogação para você que só está escutando, né, mas é uma pergunta porque não necessariamente a gente vai usar a engenharia social, né, como arte de enganação ou para enganar alguém. Na verdade, a gente pode, talvez, né, é o que a gente vai debater hoje com a nossa convidada, uma convidada sensacional aqui hoje, que foi difícil conseguir agenda, mas conseguimos, deu certo. Que é para entender, né, poxa, será que a gente só aplica a ataques à engenharia social, ou será que a gente consegue, de alguma forma, administrar isso do ponto de vista de defesa e segurança, e lógico, tentando trazer um pouquinho de feedback para vocês do mundo do desenvolvimento, né? Será que dá para aplicar isso para tornar os softwares mais seguros, as empresas mais seguras? A gente já sabe que tá, mas o software, não o desenvolvimento. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho no episódio de hoje, lembrando, episódio número 3 da segunda temporada. Se você não ouviu os dois primeiros dessa segunda temporada, ouça, porque tá muito bacana. No episódio passado a gente falou sobre Cloud Computing, né, segurança em cloud, com uma convidada fantástica também, a Marcela, muito bacana. E é isso, tô aqui com a nossa convidada Marina Ciavata, me ajuda aí na pronúncia, Marina, mas seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, fica à vontade para se apresentar pra galera. Valeu você pelo convite, pessoal. Marina Ciavata, quase que nem o pão. Boa. Mas realmente a minha família é a família do pão. Aqui o meu nome é uma derivação, né, da árvore genealógica depois de muitas gerações. Então eu não aguento mais comer esse diabo desse pão nas reuniões de família. Eu sou engenheira social. Hoje trabalho bastante com conscientização, né? A minha especialidade é invasão física. Agora com a pandemia a gente deu uma parada, né? Porque questões de segurança, né? Segurança pessoal. Proteção, né? Pois é. Mas sou especializada em invasão física, que é literalmente invadir o perímetro das empresas, procurando por vulnerabilidades de comportamento humano, vulnerabilidades de segurança. Ou seja, eu vou literalmente em pessoa mesmo, Marina vai até a segurança, vai até a empresa tentar burlar a segurança, tentar passar pela recepção, roubar equipamento, roubar documentos, enfim. Mas não me limito só à invasão física, né? Falo de engenharia social de uma forma geral, principalmente para conscientização, precisa falar também de phishing, de OSINT, né? De todo o escopo da engenharia social. E até porque dá para combinar muitos ataques uns aos outros, né? Dá para combinar um phishing com uma ligação, dá para combinar um SMS com um e-mail, enfim, dá para fazer aí, soltar a criatividade nos ataques de engenharia social. Show de bola. Marina, mais uma vez, obrigado por você estar com a gente aqui, disponibilizado o tempo e tal, a gente sabe que horário, né, enfim, tá todo mundo correndo. E eu diria o seguinte, que você foi, como trabalho de engenharia social, você foi praticamente anulada, não só você, mas todos, né, pela pandemia, né? A maior defesa contra ataques físicos é a pandemia, porque tá todo mundo em casa. Talvez ninguém tivesse previsto isso antes. Na parte de invasão física, sim, né? Mas em todo o resto da engenharia social, nunca foi mais importante conversar sobre engenharia social, porque vários relatórios, inclusive do ano passado, mostram que engenharia social foi um dos principais problemas de segurança para várias empresas. E a gente viu aí alguns dos maiores ataques, né? Alguns dos maiores ataques de segurança do ano passado, inclusive o Twitter, né? São frutos de ataques de engenharia social, né? Começaram com um ataque de engenharia social e aí o atacante vai escalando o privilégio, vai conseguindo acessos cada vez mais críticos e deu no que deu, né? A gente viu muita coisa acontecer, fraudes com auxílio, né?
o auxílio que estava sendo dado pelo governo, que está sendo dado pelo governo. Não só no Brasil, esse auxílio foi fraudado em vários lugares. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, teve um pico, né, de clonagem de identidade, né, justamente para ir atrás dos benefícios dados pelo governo. Enfim, foi um ano prato cheio para os criminosos surfando na engenharia social. Mas que bom que deu para falar bastante de conscientização também. Então, você mencionou lá atrás que pensar em engenharia social como pelo aspecto do Blue Team, né, pelo aspecto de defesa, é algo que a gente não está tão acostumado. A gente fala mais de ataque, a gente fala mais de fraude, mas a verdade é que o Blue Team, né, a parte da defesa, é justamente conscientizar, é falar sobre, né, é expor os golpes e ensinar as pessoas a se defender deles, a detectar quando um ataque de engenharia social está acontecendo. Cara, show de bola, ótima introdução aí pro nosso tema de hoje. E, Rodrigo, você estava muito ansioso por esse episódio, por falar com alguém que sabe de engenharia social, porque eu não sou ninguém, né, engenharia social. E aí é o que a Marina até falou, né? Como eu comentei, os ataques físicos foram praticamente anulados, porque tá todo mundo em casa, ainda assim deve rolar uma outra coisa. Em compensação, exponencialmente subiu do outro lado os ataques cibernéticos, né? Os ataques tecnológicos que já estávamos acostumados, todo mundo já conhece, os ouvintes e aí o pessoal, que os ataques aí via, né, DOS, o próprio phishing não deixa de ser uma combinação de engenharia social, enfim. Tem pergunta, Rodrigo? Quer fazer pergunta para o nosso especialista aí? Cara, eu tô me segurando aqui de empolgação pra não bombardear a Marina com tanta pergunta. Eu sempre gostei da área hacker, assim, e a que mais me interessava era a engenharia social. Porque eu li aqueles livros do Mitnick lá, que ele ficava fuçando lixo, ou tentando... usando ataques, usando um apito, coisa muito simples, coisa que era só ele pensar um pouquinho fora do quadrado ali, e daí o cara ele consegue fazer um ataque super poderoso. Inclusive, eu acho que a engenharia social é de longe o ataque mais eficaz, assim, porque quando você está atacando um hardware, software, você ainda... depois da primeira vez que foi atacado, você já consegue correr atrás com alguma atualização e prevenir aquilo. Agora, a engenharia social, como que você vai prevenir? Você pode instruir todas as pessoas, você tem que criar várias camadas ali para tentar bloquear, só que daí o engenheiro social pensa um pouquinho diferente e ataca de novo. Então, nossa, toda vez que eu vejo esse mundo, pra mim é cinematográfico, assim, né? Hacker é o engenheiro social. O Cássio não é hacker porra nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigado pela minha reputação. É muito maluco pensar, né? A gente não pode deixar de dizer aqui que, embora os engenheiros sociais éticos, aqueles que trabalham na área, né, que são profissionais e usam de ataques de engenharia social, por mais que o nosso escopo esteja limitado devido à pandemia, os atacantes de fato não estão limitados, né? Os atacantes de fato eles não estão ligando muito para essa parte da segurança da saúde, enfim, de se preservar da mesma forma, até porque o escopo se complica muito quando a gente está falando da casa das pessoas, né? Porque você atacar uma empresa, você está atacando uma propriedade da empresa, né? Na hora do contrato de serviço, o teu escopo está bem delimitado, né? Você vai só roubar equipamentos que são de pertencimento da empresa, você vai só invadir dispositivos que são de posse da empresa e por aí vai. Quando a gente está falando da casa das pessoas, não é a mesma história, né? Fica muito mais complicado. Mas para um atacante real, para um criminoso, não é complicado coisa nenhuma, né? Nenhum golpista vai pensar duas vezes em mandar um motoboy na casa de alguém pro golpe do cartão falso, né? Da troca de cartão, ou enfim, estacionar com uma antena ali do lado e por aí vai. Nossa, você falou do motoqueiro aí. Teve alguns casos recentes aqui no Brasil, da galera levando um cartão da caixa, assim, do pessoal que recebe aposentadoria ou algum benefício, e daí os caras ligam, falando que é do banco, precisa resolver alguma coisa, manda o motoboy para pegar o cartão físico da pessoa, a pessoa entrega. Tava passando um caso de uma senhorinha ali, né? Nossa, dá vontade de chorar, você fala, caramba,
O cara usou uma coisa tão simples que ele ligou, passou confiança para ela, passou os dados dela, que ele já tinha de alguma outra forma, e pegou fisicamente o cartão. Então, não tem limite isso, né? Mesmo com distância, não tem limite. Só complementando isso, você vê que esse próprio exemplo que o Rodrigo deu, acho que a Marina comentou também, esses dados, né? Você falou, putz, o cara ele já liga para umas pessoas pedindo já tem alguns dados, né? Pedindo lá o cartão, enfim, para aplicar ali um golpe que ele vai precisar fisicamente acesso àquela pessoa. E esses dados já vazaram de outras fontes. E aí é um pouquinho, talvez puxar um gancho de alguma forma aí pra gente falar disso. Provavelmente essa fonte é algum software, alguma API, algum aplicativo, algum website, aí, alguma coisa. Tinha lá uma fonte de dados, base de dados aberta, usou-se de outras vulnerabilidades que a gente já falou 1000 vezes aqui, injections, SSS. Cara, tô cansado de repetir essas vulnerabilidades, mas enfim, dessas primeiras fontes vazou-se esse volume de dados. De posse desse volume de dados, aí o que a Marina falou, o crime organizado, quem tá ali querendo fazer o mal, o cara não tem limites. Não interessa para ele se é um idoso que vai ficar sem o benefício do mês, ou se é alguém que tem muita grana. Se é alguém que tem muita grana, talvez sejam alvos mais difíceis para eles, né? Essas pessoas tendem a ser talvez mais instruídas, ou não, né? Não necessariamente, mas um idoso, creio eu que seja muito mais fácil, né, do ponto de vista do ataque ou da fraude, você conseguir ludibriar ali para obter uma vantagem. Mas, de novo, né, uma combinação de ataques e de problemas que essa base de dados vazou de algum lugar, ele não vai mais a Santa Efigênia comprar o CDzinho lá, o CD de base de CPFs, não tem mais, até tem, né, mas é muito mais fácil ele da casa dele, de pantufa, fazer isso. E então os ataques acabam sendo combinados. E aí até eu vi o vídeo da Marina, até pra quem não viu aí o perfil da Marina no Instagram, no final do episódio a gente vai colocar aqui todos os dados dela e tal. Mas tem um vídeo bacana dela que ela tá acho que numa conferência. Põe os dados dela aqui, CPF. Não, e os dados das redes sociais, né? Isso que eu quis dizer. Põe CPF, endereço, põe tudo aí. Não é isso não, Marina. Mas tem um vídeo bacana que ela acaba conseguindo a credencial da RSA do cara, né? Aí depois vocês assistam lá, não vou ficar dando spoiler não, mas basicamente o cara tá bêbado e ela consegue lá uma credencial de um valor bem alto lá, e é bem legal. Porque aconteceu isso uma vez comigo, completamente sem querer, e eu falava, caramba, será que isso foi engenharia social ou não? Mas eu tava no metrô, e o metrô super cheio aqui em São Paulo, e eu encostado no metrô, e eu consegui ver a pessoa que tava do meu lado, uma mulher, ela tava mexendo no celular, só que a tela do celular dela era muito grande, quase todos são hoje, né? E eu vi que ela tava... Cara, eu não pude deixar de ver que ela tava conversando no WhatsApp com uma outra amiga, e ela falou assim, eu vou chegar atrasada. Cara, errei em ter bisbilhotado a conversa? Tá, errei, mas era pra propósitos estudantis de hacking. Pronto, aí pode. Mas ela tava conversando com essa amiga, falando, eu vou chegar atrasada, e eu preciso que você acesse meu e-mail pra mandar e-mail não sei pra quem, porque senão não vai dar tempo. E aí a pergunta da outra pessoa foi, qual o seu usuário e sua senha? E aí, 2 problemas. Ela passou o usuário e senha pelo WhatsApp, acho que era o WhatsApp na época, não me lembro, mas creio que sim. Passou o usuário e senha, e a senha dela, o usuário e a senha dela eram fracos. Então, era fácil de eu decorar. É lógico que se eu quisesse fazer um ataque, eu não ia abrir uma caderneta ali, né, e copiar e tal. Podia abrir o celular e digitar, enfim. Mas eu precisei só memorizar. Era um usuário muito simples, arroba o e-mail da empresa, e ela tava com o uniforme da empresa ainda. E a senha dela era uma senha super simples, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, esse tipo de senha que a gente já tá cansado de conhecer. E aí eu cheguei no escritório, aliás, foi a época que a gente trabalhou junto, Rodrigo, naquela outra empresa lá. Cheguei no escritório, acessei o site da empresa, tinha o webmail exposto, não era só na intranet. Acessei o webmail, botei lá o usuário e senha dela, logou, falei, nossa, mano. E assim, não era uma época, eu era desenvolvedor, não era uma época que eu tava dedicado à segurança nem nada. Aí eu acessei e falei, mano, fudeu, vão me pegar, vão me prender. E aí desloguei do e-mail e tal, não li nenhuma conversa, enfim, mas... Isso, eu carreguei pra vida isso e, tipo, em aulas, né, sempre falar com os alunos, tal, eu dava esse exemplo de falar, cara, às vezes a oportunidade faz o ladrão. Se eu sou um pouquinho mais mal intencionado ali, poderia ter vasculhado os e-mails, pego ali informação mais sensível, feito um phishing muito bem direcionado, com acesso a tudo isso de informação que ela tinha ali na conta de e-mail dela, especialmente da empresa. Era uma empresa que faz troca de pneus e tal, de uma marca grande. Então, talvez aí um pouquinho do que a Marina faz, aí você pode comentar sobre isso também, Marina, a questão da conscientização, né? Talvez se com uma parte no treinamento, e aí eu puxo também para a questão dos desenvolvedores, né? A galera, hoje o meu trabalho principal hoje é fazer segurança em código, né? Em aplicações, na parte de DevOps e tal. Então eu vejo muito disso. Muito desenvolvedor não tem noção do que tem que ser feito como segurança. Uma análise de código, um pentest que seja, um DAST na aplicação, coisas que você pode ter relatórios ali para falar, olha, a aplicação não está tão saudável assim.
E aí talvez um treinamento, e aí comente sobre isso, né? Um treinamento, uma conscientização, uma campanha de phishing, igual eu posso comentar também posteriormente, que talvez teria feito essa pessoa, né, na época do metrô, falar, não, cara, não vou passar a senha por celular, ou se eu preciso muito mesmo passar, vou, né, esconder o celular, olhar aqui se não tem ninguém me observando, alguma coisa do tipo. Para evitar que acontecesse, né? E aí, Marina, quais casos você já viu parecidos com isso? Quando eu vi o seu vídeo da RSA, eu falei, cara, eu fiz engenharia social sim, quase a mesma coisa, né? Lógico. Mas enfim, comente aí. Nossa, tem tanta história. Eu recebo muita pergunta, vira e mexe eu abro a caixinha de pergunta do Instagram, né? E eu sempre me arrependo, porque eu recebo muita pergunta. Boa. Mas uma das perguntas mais feitas conta, sei lá, a sua história mais perigosa de engenharia social. Conta a história mais legal de engenharia social. Conta a história que mais deu errado de engenharia social. E eu não consigo, porque esse ranking não existe, né? É tanta coisa, eu tenho tanta história, eu já vi tanta coisa acontecer, e o perigo, ele não existe um ranking do perigo, né? A vulnerabilidade é vulnerabilidade, depende do atacante saber como explorar, né? Às vezes é uma vulnerabilidade pequena na mão de um pesquisador e uma vulnerabilidade crítica na mão de um criminoso. A gente já viu muito isso, Vira e mexe a gente vê algum bug bounty sendo pago para menos ou pago para mais, porque a empresa considerou uma falha crítica reportada como não crítica, ou então a empresa recebeu um reporte de uma falha como se a falha fosse não crítica e falou, meu Deus do céu, se um criminoso pegar essa falha e fazer determinada coisa, a gente fale, né? A gente quebra. E aí aumenta o bounty. Então, assim como histórias de bug bounties, né? Engenharia social tem muito caso. É dificílimo você criar um ranking de histórias terríveis, porque meio que todas as histórias são terríveis. Eu tenho história de todo tipo que você possa imaginar. Literalmente caos, de né? Pessoas vindo até mim e me passando a senha, me falando a senha. Por extenso. sem eu pedir, o que é mais maluco. Isso não foi uma ou duas vezes, já foram várias vezes. Eu tenho muita história de bar, né, que quando a gente saía bastante para boteco, os meus amigos, eles não são da área de segurança, então sempre que alguém novo aparecia na turma, eles falavam, vai lá conversar com a Marina, que a Marina faz 2, 3 perguntas e acessa seu e-mail. Aí assim, é tira e queda, é a pessoa sentar comigo, eu explico engenharia social, eu explico o que eu faço, eu explico o ataque, aí eu literalmente começo a aplicar exatamente o ataque que eu acabei de falar pra pessoa e ela me passa as respostas. Acho que não dá pra prestar atenção, velho. É uma construção, né? Sabe? É um processo difícil, é um processo que leva tempo, e ele precisa acontecer, porque literalmente se você pegar na mão da pessoa e falar, pelo amor de Deus, não me passa a resposta da próxima pergunta que eu vou fazer, e faço a pergunta e a pessoa me passa a resposta, você vê, bom, é um trabalho de construção de cultura aqui, talvez na terceira, na quarta, na quinta vez, a pessoa pense 2 vezes, né? E aí, lógico, você vai construindo suas métricas, você vai construindo exemplos diferentes, ataques diferentes para ensinar as pessoas. Mas é um efeito colateral da tecnologia ser ainda pouco acessível, né? É doido a gente falar isso em 2021, numa era globalizada, onde todo mundo tem um smartphone na mão, né? A pessoa não tem o que comer, mas tem um smartphone para mandar mensagem para os outros. A tecnologia ainda é pouco acessível. Não o dispositivo em si, mas o conhecimento tecnológico, né? Ele não é super acessível. E a gente precisa mudar muito isso, porque quando a pessoa não entende como funciona, ela não vai saber se proteger, ela não vai saber usar aquilo em primeiro lugar, né? Então, por isso que a gente tem tanto problema com fake news rodando, tem problema de engenharia social, tem problema de apps sendo desenvolvidos de qualquer jeito, porque ao menor indício de acesso ao conhecimento tecnológico, pronto, né? A pessoa acha que conquistou Roma, né? Agora vive num império, e não é
nada disso. Fora a mentalidade de que o mundo digital, né, os aplicativos e os sistemas e as informações que a gente armazena na internet, na nuvem, etc., que isso é um reino distante, né? É um mundo paralelo, é um outro planeta, né? É uma espécie de magia ali, difícil de compreender. E é bizarro pensar nisso, porque eu vivi a época da popularização da internet e as pessoas eram super cautelosas. Vocês lembram disso? É demais, né? Era um medo da internet. Eu não vou entrar no banco na internet, eu não tô louco. Toma cuidado com quem você tá falando online, você não sabe quem que é a pessoa do outro lado. E hoje em dia... Desligaram a chave, né? Viraram a chave. Esqueceram dessa cautela, exatamente. Hoje em dia fizeram um aplicativo que vocês têm encontros casuais, vamos chamar assim, com a pessoa que você nunca viu na vida e tá tudo bem. Já coloca pra dentro de casa. Maravilha. Um mínimo de acesso, né, à tecnologia em si já descambou completamente a coisa. E é um problema do próprio sistema que a gente vive, né? Esse sistema do capital, ele preza por aquele que tem recurso para estudar, tempo para estudar, importância. Então, diretores e gestores, a equipe de segurança vai se preocupar mais em criar políticas de acesso, em treinar, enquanto o colaborador, né, a pessoa ali da linha de frente, o bombeiro, a recepcionista, são deixados de lado. E é exatamente essas pessoas que eu vou transformar em alvos na hora do ataque. É a recepcionista, porque é ela que vai me dar acesso à empresa, né? É o bombeiro, porque o bombeiro que tem acesso às entradas de serviço. É o colaborador ali do helpdesk, porque o colaborador do helpdesk tem acesso ao sistema interno da empresa para abrir chamado, né? E é justamente essas pessoas que são negligenciadas. Porque é isso, né? Você só tem que pensar quem é que está sendo negligenciado, né? Você olha e fala, beleza, esse cara aqui, que é o diretor, ele tá se protegendo, ele tá se prevenindo de tanta coisa, e agora essa pessoa, deram atenção para ela, e daí vira um alvo super fácil, né? Super simples de atacar. Pois é, né? Não adianta nada, sei lá, treinar o CEO, apagar os rastros digitais do CEO das redes sociais. E a secretária dele? Que tem acesso a tudo, né? Uhum. Eu vejo isso acontecer direto. A empresa se fortifica, firewall aqui, infraestrutura de rede pensada para segurança ali, uns planos mirabolantes, uns softwares caríssimos, plano de detecção e etc e tal. Aí você vai ver, não tem plano de conscientização, né? Não tem... senha é tudo 1, 2, 3, 4. Exato, não tem política de senha. As pessoas que deveriam estar sendo treinadas não são treinadas de jeito nenhum. Não adianta nada você mirar no CEO e esquecer do resto, né? E isso quando miram no CEO, né? Isso quando o CEO é protegido de fato, porque às vezes nem é. Eu lembrei de um ataque do Mr. Robot, que ele usa... Ele liga pra enfermeira, eles precisam de um acesso, né, parece, e daí eles são pegos, eles estão fazendo um ataque físico, e daí eles são pegos. E na hora eles improvisam, eles ligam pra mulher que tinha pego eles, e falam, o pior aconteceu. Tipo, a única coisa que eles mandaram, que eles sabiam que tinha alguma coisa, algum familiar no hospital. E daí, assim, eles não deram informação, foi a pessoa que criou a situação com o mínimo de informação que eles tinham, assim. Nossa, eu achei aquilo ali tão incrível, assim, tão fantástico. E é maluco pensar, né, que esse ataque, ele é super antigo, assim, no nosso repertório brazuca de golpes que a gente vive escutando por aí. Não sei se vocês vão lembrar, mas era bem popular, assim, esperar a pessoa entrar no cinema, ou, enfim, lugares que não tem sinal, e aí o golpista ia lá e ligava pra família, né? Pedreiros, por exemplo, que, enfim, funcionários assim de base, né, que precisam desligar o celular para trabalhar e tudo mais, e aí vai lá o criminoso e liga para a família e dá um migué, a família não consegue contato e pronto, né, constrói-se o pânico sem nem precisar de muito trabalho. Mexeu com o emocional, acabou, né, a pessoa não consegue raciocinar ali, não consegue tomar uma decisão.
e cai no golpe. Cara, esse papo tá sensacional, dá vontade de nunca mais dormir, ficar aqui falando disso eternamente, né? É da hora. Ainda mais a gente trabalha com isso, né? Vou trazer alguns pontos, né? Eu trabalhei numa empresa muito grande, que o Rodrigo conhece bem, e a gente, é uma empresa que tem franquias, um sistema de lojas e tal. E a gente fez uma campanha de phishing com as lojas, com os donos das lojas, né, os franqueados, para ver, porque a empresa já tinha muita fraude, então falou, vamos fazer uma campanha de phishing, vamos ver quem cai, vamos pegar essas métricas, e aí a gente entende na defesa o que fazer, como conscientizar, né, como direcionar e tudo mais. Então, fizemos essa campanha. Eu lembro que quando disparou os e-mails, né, de phishing, simples, né, um nível level 1, vamos dizer assim, eu falei, cara, 90% vai clicar, 90% vai cair e tal. Eu me impressionei porque a gente teve 14% de taxa lá que cairiam no golpe, né? Se fosse um golpe real. Eu falei, cara, sensacional, né? Então quer dizer que de certo modo essa galera que eu imaginava ser menos instruída, ou ter até menos acesso e tal, não era. Conseguiram se proteger, legal. Depois nessa mesma empresa a gente fez um trabalho direcionado para alguns diretores de área comercial e para o time de TI. Teve 32% de sucesso, né? Cairiam no golpe. Apesar de ser pouco, mas um ou outro desses, se você for analisar caso a caso, já era muito crítico. Então, falei, caramba, então a galera que em teoria tem mais acesso a esse tipo de informação e tecnologia, caiu mais. Por estar menos preocupado, por achar que sabe daquilo e não sabe, então ficou essa dúvida. E aí, puxando até o gancho do que a Marina falou, né, acho que ela comentou, né, a galera não tem o que comer, mas tem um celular. E aí eu sempre defendo esse ponto de falar assim, poxa, eu acho que não é a falta de acesso à informação, o próprio recurso, né, um celular, internet, praticamente todo mundo tem hoje. Por mais remoto que seja, ou às vezes, ou mais simples que seja o celular, mas a galera tem o acesso. E eu acho que eu mesmo, né, cada vez que eu mexo no Facebook e no Twitter, eu faço uma limpeza, unfollow, deixar de seguir, de tanta coisa que assim, não é do meu interesse. Seja político, seja de futebol, seja meme, não importa. Porque se você para analisar, tudo que você vê o dia inteiro é isso. E aí quando você começa a filtrar, porque, pô, eu criei meu Facebook, sei lá, 2008, 2009... Você começa a seguir todo mundo, milhões de amigos, não sei o que, você não põe muito filtro, página que você sai curtindo e tal. Quando você vai olhar isso hoje, depois de 10 anos, se você tá navegando, é tanta informação que você vê que não é aquilo que você quer. Então eu parei para analisar e fazendo uns filtros. Hoje eu quase não tenho ninguém falando de futebol, por exemplo, nos meus timelines, quase não tenho ninguém falando de política, seja A ou B, porque não me interessa. É sempre briga, discussão, que normalmente não leva a nada, acho que tem outros fóruns para isso. Então eu acho que falta esse filtro para todo mundo, né? Tanto da galera com mais acesso ou menos acesso. Tipo, poxa, o que eu quero aprender? Eu quero ser um programador, legal. Então eu vou começar a seguir coisas que me falem de programação. Eu quero trabalhar com segurança, pô, legal. Vou começar a seguir coisas, páginas e tal, e começar a consumir esse tipo de conteúdo. E deixar o lazer e tal para um Netflix da vida, outros cenários. Porque senão a gente acaba... E cara, acho que todos nós sofremos disso, eu sofro disso, bombardeado de coisas que a gente não quer, mas que tiram nossa atenção. Por exemplo, meme. Cara, bicho, gatinho, eu adoro bicho, gatinho, cachorrinho, eu paro pra ver aí acabou, você começa a ir pro lado, é 1 bilhão, você morre ali e não entra não para. no Nanny-Gag e não consegue sair você entra no Nanny-Gag e você morre naquilo, porque é engraçado e o seu cérebro é ativado por aquilo, porque além de ser engraçado, é confortável, você não tem que produzir nada, não tem que pensar, você só tem que dar risada e se divertir. E quando que você começa a filtrar isso, você começa a ver que, cara, olha, meu timeline agora é equipamento de podcast, porque a gente tá vendo aí coisas pra mexer, normalmente temas de segurança que eu tô estudando, ou morar na Polônia, pra onde eu tô indo, então começa a filtrar as coisas que você tá vendo, eu acho que isso talvez traria um pouquinho mais de, como sociedade, aí Marina comentar sobre isso também, né, talvez como sociedade, uma conscientização maior, e aí se você for parar pra analisar, né, e aí trazendo um pouquinho pro nosso mundo aí, o mundo do Rodrigo também, quantos desenvolvedores, eu fui desenvolvedor por 15 anos, o Rodrigo hoje como tech lead, mas quantos a gente conhece que fala assim, não, deixa eu ver se meu código está seguro, deixa eu ver se minha aplicação não vai vazar uma informação, por acaso a Marina lá no ataque dela, ela chegar numa recepção que está aberta, não tem câmera, não tem monitoramento e tem um computador lá destravado, e aquela aplicação está ali, uma sessão aberta por mais de X minutos, eu posso deixar a sessão aberta, eu tenho que travar a sessão, né, como pedir uma autenticação, então, às vezes pequenas coisas tecnológicas, que a gente pode prever, que eu falo muito, de modelagem de ameaças, por exemplo, antes do software ser desenvolvido, a gente consegue fazer esse tipo de pensar dessa forma, talvez colocar um engenheiro social para pensar nesses ataques antes do software existir, para falar, vamos proteger aqui.
Porque é o que eu falo, cara, o Tony Stark, ele não era paranoico com segurança, ele simplesmente pensava em ataques inimagináveis. Depois do Vingadores 1 lá que invadiram a Terra lá no buraco de minhoca, ele começa a surtar, porque ele fala, cara, a gente precisa proteger a Terra porque eu não sei o que vai vir por aí. Ele desenvolve o Tron, né, que era, em teoria, um dos maiores defesas dele, deu errado. Aí ele constrói a Legião de Ferro, né, que é todas aquelas armaduras lá independentes, porque ele não sabe, literalmente ele não sabe o que vai vir. E aí é o que a Marina comentou, cara, às vezes você pode, aliás, o Rodrigo comentou, você pode conscientizar as pessoas e falar, mas quem tá atacando, ainda mais do ponto de vista de engenharia social ou mesmo físico, ele só precisa de uma vulnerabilidade, só um ponto fraco. Até acho que a Marina comentou do emocional, né? Eu, por exemplo, sou religioso. Então, dependendo do estado que você se encontra, o atacante sabe disso, ele vai usar exatamente aquilo do teu emocional que tá muito mais frágil. Por mais que você seja treinado quanto a isso. Por quê? Porque você é um ser humano e a emoção, de certo modo, ela é muito forte para todo mundo. Você pode ser mais treinado ou menos treinado. Então, por exemplo, né, a Marina, não sei se sabe, mas minha mãe faleceu tem um mês, agora é dia 3 de dezembro. Então, talvez, se eu recebo um e-mail... Obrigado, Marina. Se eu recebo um e-mail, alguma coisa relacionada a isso, a tendência de eu clicar sei lá, de 0 a 10 é 4, 5, porque eu tô mais tendencioso a clicar nisso, mesmo trabalhando com isso. Mas se é qualquer outro e-mail, clique aqui pra você tá sendo traído, né? Quer dizer, famosos phishing mais antigos. Já vai pro spam direto, já deleto direto, mas você vê que o emocional acho que pesa muito. E queria comentar um outro caso também que a gente fez nessa mesma empresa, né? A gente fez uma palestra lá, a equipe tinha que fazer palestras semanais, lá tipo meetups e tal. E eu lembro que a minha foi sobre ataque físico, porque eu dificilmente achava material, pessoas falando sobre isso, não conhecia a Marina na época e o pessoal. E aí eu falava, caramba, velho, vamos fazer aqui uma pesquisa, como é que dá pra atacar essa própria empresa? Aí a gente via que a própria recepção não tinha monitoramento, porque a câmera filmava o cara de costa, então nunca ia pegar a cara do indivíduo. Pra entrar pro elevador não tinha monitoramento, o cara podia pular a catraca, coisinhas bestas que a gente falava assim, cara, olha como é simples fazer um tipo de ataque, ou causar um problema, uma vulnerabilidade, e poucas pessoas se preocupam com isso. Aí começou essa história da conscientização, tal, que é o que a Marina falou. E aí, Marina, comenta um pouco, será que tem formas específicas de treinar pessoas específicas? E aí, por exemplo, como é que a gente treina um Rodrigo da vida? Hoje ele decide sobre a arquitetura do software da empresa. Hoje ele toma a decisão se ele vai pôr na cloud ou não. Hoje ele toma a decisão de uma linguagem, por exemplo. Se ele vai pôr um júnior, um pleno, um sênior para trabalhar, um arquiteto, enfim. Como é que a gente treina uma pessoa? Essa galera, será que dá para fazer? Chegou a pensar nisso alguma vez? Como é que é isso? Existem vários tipos de treinamento, né? Existem desde a construção de cultura de uma forma geral dentro da empresa, que é muito importante. Assim como imunidade de massa, né? Você precisa construir uma cultura onde as pessoas se enxerguem como valores importantes numa equação de valor total da empresa, porque existe esse descolamento, né, da ideia de que todos os colaboradores são essenciais para os processos como pessoa e não só como entregas, né? Não só como valor de inteligência. O que eu estou dizendo aqui o desenvolvedor em si também é um fator muito importante da equação e não só o que ele desenvolve. Mesma coisa se aplica a absolutamente tudo, absolutamente todo mundo que está nesse processo de criação e entrega de algo, né, de funcionamento de um sistema, de um serviço, de um produto. Isso se aplica a todo mundo, né? Porque qual é a mentalidade de um engenheiro social quando ele vai realizar um ataque? Seria melhor eu gastar mais tempo e correr mais risco estudando como que eu vou invadir esse sistema sem levantar nenhuma bandeira, né, sem disparar nenhum alarme? Ou seria mais fácil eu ir atrás da pessoa que tem a chave para entrar nesse lugar, né? Seria mais fácil eu encontrar uma forma de capturar o acesso dessa pessoa, seria mais fácil eu atacar a pessoa em si e não o sistema em si. Vai muito menos tempo, vai muito menos esforço e tem muito menos risco, porque se você fizer da forma certa e não precisa de muito esforço, e der algum problema, né, der alguma coisa errada, quem vai ser culpado é a pessoa, né, e não o criminoso. Como a gente já viu acontecer várias vezes aí, né, tanto que foi do TSE, não lembro qual foi o último do TJ. Foi, TSE.
Que foi o colaborador, né? Que foi o culpado. Até foi uma VPN de um diretor, algo assim. Exato. Algo assim. Todo mundo apontou, todo mundo sabia o nome do cara, né? Todo mundo vai, coitado, nunca mais vai arranjar emprego. Mas vê lá se for analisar como é que aconteceu o ataque, né? Vê lá se foram consertar, vê lá se foram conscientizar todo mundo que estava envolvido, né? Eu fiz um ataque uma vez de invasão física e nem estava no meu escopo ir atrás de produto novo, né? E era uma empresa, assim, gigantesca, uma empresa, assim, a nível global, com sede no Brasil, e eu consegui acesso à área comum. Uma das minhas missões era roubar equipamentos e alguns documentos da área comum, e acabei caindo numa reunião de lançamento de produto com todos os códigos do produto na tela da área comum, na televisão, assim, ó. Top. E eu simplesmente sentei num puff, puxei meu celular e filmei a reunião inteira. Eu juro pra vocês, eu não disfarcei, eu fiquei com meu celular assim, ó, na minha cara. Eu estava, obviamente, filmando o que estava acontecendo e em momento nenhum fui questionada. E aí mandei para a equipe de segurança, né? Porque toda vez que eu faço as invasões físicas, eu vou passando as minhas atualizações pro time de segurança, que geralmente é o time que me contrata. Mandei o vídeo da reunião para a equipe de segurança e eles falaram: meu Deus do céu, a gente não sabia que estava acontecendo uma reunião de lançamento de produto, muito menos na área comum. Eu falei, pois é, né? Assim que a gente descobre o que está acontecendo na empresa, só com um invasor dentro, né? Nada como um bom ataque, né? Pois é, né? Então, você vê que a preocupação ali não era só deficitária com a segurança do produto em si, mas também com as pessoas envolvidas, né? Ninguém ali se preocupou em ir para uma sala de reunião. Ninguém ali se preocupou em olhar ao redor para ver se tinha alguém filmando, né? Ninguém ali se preocupou, porque a gente descolou já a ideia de que somos valiosos o suficiente para sermos parte do processo de proteção, né? A gente descolou a ideia de que o indivíduo é também um valor muito importante na construção de qualquer processo, né? E é por isso que engenharia social é um dos problemas mais gritantes hoje em dia. Você precisa dessa ideia de valor individual, né? Precisa dessa ideia de valor da pessoa envolvida no processo como uma criatura que precisa ser um aliado. E tanto que, né, a gente tem uma pandemia aí rolando, não é para menos, né? A gente, como nação, como raça, a gente falhou miseravelmente em conseguir contingir o vírus mortal. É a mesma lógica, é exatamente a mesma lógica. Se você não entende o valor individual, você não vai conseguir proteger o coletivo. Se você não está ensinando essas pessoas a se defenderem, elas não vão saber defender, não tem mágica, né? Não é uma fórmula complicada, não é ciência espacial. Não é, como o ex-chefe falava, não é ciência de foguete, né? Pois não é difícil de entender, né? Então, Ô Marina, você acha que é subestimado esse tipo de ataque, né? Porque as pessoas tratam como se fosse algo simples, assim, é uma coisa tão absurda, né? Uma coisa tão... Você tá entregando seus dados, ou você tá entregando aquilo da empresa que ia dar uma vantagem, que foi nesse caso aí que você chegou numa reunião de um produto novo. Às vezes isso daí que ia dar a vantagem competitiva entre as outras empresas. E daí vaza uma coisa dessa de uma forma tão simples assim. As pessoas subestimam e não sabem o valor daquilo? Será que é isso? Exatamente. O problema está no entender o valor, né? Entender o valor de si próprio, entender o valor de sua produção e entender o valor daquilo que você tem acesso, das pessoas que estão ao seu redor. Como a gente vive num mundo que coloca a gente constantemente para baixo, o importante é o que você produz, o importante é o que você coloca de valor no seu currículo, o importante é o que você está desenvolvendo, o importante é o sistema que você está construindo, e nunca você,
você vira um alvo facilmente manipulável, porque você vira um alvo cheio de inseguranças, você vira um alvo que não coloca valor na sua própria privacidade, nas suas próprias informações, nos seus processos, né? Tá buscando sempre por validação, esquece de procurar coisas básicas como fonte das informações, porque você precisa ser sempre validado pela ideia dos outros. Então, fake news acontece muito por causa disso, né? A pessoa precisa que as próprias opiniões sejam validadas, ou ela precisa ser validada por um grupo, e esse grupo tá espalhando qualquer notícia meia boca, então vou espalhar também, vou entrar nessa mentalidade vou chamar de gado por falta de expressão melhor, mas é literalmente isso, né? É seguir o rebanho das ovelhinhas enquanto as ovelhinhas estão andando pro precipício. Não entender o próprio valor. Né? Parecendo aquele filme do Clique, que ele passa lá e ele não sabe o que aconteceu com a vida dele. Pois é, e não é nada de novo, né? Esse processo ele não é nada de novo, assim. A humanidade sempre funcionou dessa forma e a humanidade vai continuar funcionando enquanto nós não falarmos cada vez mais, conscientizarmos cada vez mais e estruturarmos a proteção da privacidade, a proteção dos dados e a sua própria proteção como prioridades da nossa existência, né? Porque é isso. Aquela época que eu falei que a gente tinha medo da internet, né? A gente tinha cautela com tudo que a gente fazia relacionado à internet. A cautela, muita gente me pergunta, nossa, Marina, mas então não danou-se, né? Você me contou aqui várias histórias de terror, eu nunca vou conseguir me proteger de você. Eu vou ter que virar uma pessoa paranoica, eu vou ter que viver com medo para conseguir me proteger de você. E eu falo, não, cara, por que a gente coloca tanto peso negativo na palavra cautela? É um instinto de sobrevivência, sabe? É você pensar 2 vezes antes de pular do precipício, né? É você pensar 2 vezes antes de abrir a porta para um desconhecido. É você pensar 2 vezes antes de tomar de um copo de bebida que não é seu. A cautela é um instinto de sobrevivência, porque a gente entende o valor da nossa segurança, a gente entende o valor da nossa propriedade, de quem nós somos, né? Daquilo que nós temos acesso. Então, a palavra segurança nunca foi tão importante dentro do seu próprio conceito, né? Dentro do que segurança realmente significa, né? Se proteger, seja em âmbito pessoal, âmbito profissional, proteção de dados, relacionado à privacidade de dados, enfim. Porque a insegurança pessoal só aumenta as vulnerabilidades que a gente tem para explorar. Eu acho que é por conta da tecnologia crescer numa velocidade tão rápido assim, ele evolui muito rápido, que a gente não está acompanhando, né? Não deu tempo ainda da população se moldar aquilo, né? Se prevenir com aquilo. Então tá crescendo mais rápido do que a gente consegue acompanhar. A tecnologia amplifica, né? E se hoje a gente tem milhares de vulnerabilidades aí soltas, né? Milhares de alertas de segurança, é porque a tecnologia amplifica a nossa insegurança. Eu acho que, complementando o que a Marina falou, e aí não sei se dá para mensurar isso, mas acho que parte das pessoas, e eu pelo menos fui assim muito mais no passado, tenho melhorado muito isso, mas acho que parte das pessoas tem aquele pensamento isso não vai acontecer comigo. Eu nunca vou ser assaltado. Eu nunca vou capotar um carro. Eu nunca vou ter pedra no rim. Até você ser assaltado, que é quase que comum, pelo menos falando em termos de São Paulo, é quase que comum isso acontecer. Capotar o carro aconteceu comigo já, inclusive. Esses exemplos aí foi bem... Todos meus. A gente falou do médico no outro exemplo, né, Rodrigo? Que é complementando o que a Marina falou. Eu acho que as pessoas, além dessa galera que, tipo, poxa, como é que eu penso nisso? Como é que eu me conscientizo sobre isso? Como é que essa informação chega até mim? Eu acho que também tem esse pensamento isso não vai acontecer comigo. E aí, não sei se negligenciar seria a palavra, mas eu sou aquele cara que eu só vou no médico se tá doendo muito, se eu sei que eu vou morrer. Aí eu vou no médico. Em compensação, você tem outras pessoas que, doeu a sobrancelha e o cara tá no ambulatório. Então, eu acho que você seria talvez o neurótico, né, pegando uns exemplos, o outro mais desleixado. E seria, talvez, quando a gente fala de cibersegurança, né, e segurança da informação, talvez seria um equilíbrio entre esses dois,
Porque o que eu vejo é a galera mais Cássio no sentido medicina, né? De, pô, minha perna não caiu, eu não vou no médico. Quando começar a doer mesmo, eu não conseguir mexer, aí eu vou. Enquanto que tem outras pessoas que não. Poxa, eu tô com uma dor de cabeça há 2, 3 dias, deixa eu ir ver o que é. Ou, tô com uma dor nova, que diferente, é uma parte que eu nunca vi, deixa eu ir no médico cuidar logo. Nossa, uma que eu escutei muito, agora eu tô escutando um pouco menos, mas eu ainda escuto. E toda vez que eu escuto isso, eu quero enfiar minha cabeça numa parede e bater até sangrar. É quando a pessoa fala assim, mas se eu for invadido, coitado do ladrão, eu não tenho nada a ver, a pessoa não vai levar nada, vai ficar até com pena, vai até deixar um dinheiro na minha conta. Eu escutava muito isso. Mas eu não tenho nada pra esconder. Quem não deve, não teme. Nossa senhora, quando eu escuto isso, eu tenho vontade até o cara usar seus dados e comprar uma casa. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, é mesmo? Então faz o seguinte, me dá seu celular desbloqueado da minha mão. Tem um bom exemplo, Marina, serviu esse exemplo pra gente mencionar um amigo nosso aqui, o Rodrigo vai lembrar, o famoso Rafael Carvalho, mais conhecido como Presuntinho ou Teta. Ele é um dos nossos amigos pessoais que ele fala assim, tá tudo bem, pode pegar meus dados aí, pode usar, vamos fazer o que com meus dados? Ele tem essa mentalidade. Tudo bem pra ele, até pegar os dados dele e fazer alguma coisa que vai causar um dano muito grande assim pra ele, né? Seja financeiro ou qualquer outra forma. Pois é a mesma coisa, muita gente me pergunta se eu ameaço as pessoas nas invasões físicas, se eu vou vestida de chefe e ameaço demitir as pessoas, se eu vou vestida de diretora e falo de que as pessoas vão perder emprego se eu não conseguir isso e aquilo. Eu fiquei imaginando você indo vestido de Trinity, toda de preta, com óculos. Sensacional, com uma metralhadora na mão. É porque existe essa pira, né, de que o criminoso, o ladrão, ele vai entrar segurando 2 pistolas, com capuz na cara, gritando todo mundo pro chão, me passa o dinheiro. E não é assim que acontece. O ladrão burro, provavelmente. Ou então o ladrão rico, né? Que tem dinheiro pra sair da cadeia. Mas o criminoso não vai entrar gritando pela porta com 2 armas na mão. O criminoso vai esperar você olhar pro outro lado. O criminoso vai trazer uma flor pra recepcionista. O criminoso vai ser uma ameaça interna. Vai ser alguém contratado, né? Enfim, tem... O criminoso, ele não vai gritar que ele é um criminoso, ele não vai te avisar que ele é um criminoso, ele não vai te mandar uma demo antes de acontecer o crime, não vai... Não dá spoiler. Entendeu? Você não vai receber um memorando com o Kanban de como que vai acontecer o projeto do crime. Você só vai descobrir a hora que você estiver na merda, a hora que você já não tiver mais saída, a hora que tiver a polícia batendo na sua porta, a hora que você perder todos os seus fundos, a hora que o banco te ligar pra te dizer que você não vai conseguir recuperar seu dinheiro. É aí que você vai descobrir que aconteceu alguma coisa grave, porque você achava que quem não deve não teme, entendeu? Que eu não tenho nada pra roubar mesmo. E às vezes não é nem por seu alvo, né? Você tá sendo usado pra conseguir a informação. E daí você acha, não... Eu só não tenho nada aqui, não vai acontecer nada. E daí os caras acessam sua conta, acessam seus logins, suas permissões ali dentro da empresa e conseguem escalar ali. E você foi de entrada ali, né? Os vazamentos que teve, o ataque do Twitter, dos Ministérios da Vida do Brasil, enfim, a pancada de ataques que a gente teve aí do meio pro final de 2020... Os avisos, as notícias saem com os nomes dos funcionários que fizeram merda, né? E eles são meramente bodes expiatórios, né? Muitos deles não são nem a fonte do problema, muitos deles foram vítimas, né, do ataque. O próprio Twitter, né? Foi exatamente isso, escalaram o privilégio de um dos funcionários. E assim, você provavelmente vai ser um dos escalados. Eu me visto de funcionária da limpeza... Eu me visto de suporte técnico, eu vou atrás da recepcionista, do bombeiro, enfim, eu vou atrás dos peixes pequenos, porque os peixes pequenos têm acesso aos peixes grandes, né? E em teoria não, né? Na prática eles são muito mais vulneráveis, até pela questão da conscientização que a gente já falou aqui, né?
Vamos fazer agora, Rodrigo, o DevSecOps Responde, tem pergunta aí dos ouvintes, o pessoal mandou. Tem uma pergunta aqui que eu tava caçando uma pergunta relacionada ao tema do episódio, pra gente não fazer uma pergunta aleatória, e acho que é Pedro, pelo que parece aqui a hashtag dele, o arroba dele, ele tá perguntando o seguinte, tem faculdade, aliás, ele mandou a pergunta, né, não é ao vivo, né, caralho, mas ele mandou assim, tem faculdade de engenharia social, acho que, né, tem curso superior, alguma coisa focada somente a isso? Eu, particularmente, nunca vi. Marina, não sei se você conhece alguma coisa parecida. Nunca vi. O que eu já vi de mais próximo é faculdade de cibersegurança e às vezes na aula o assunto aparece. Mas não é nenhuma disciplina, né? Não é uma disciplina. Tipo, sei lá, gestão de segurança. Então, lembra que às vezes você tem que tomar cuidado com engenharia social. E é isso, morreu. E olha só, a gente tá falando, eu já dei aula em faculdades, em pós-graduação na área de segurança. E olha só, talvez a própria educação esteja falhando na conscientização, porque se a gente não forma os profissionais que vão trabalhar com segurança da informação, que deveriam ter um pouco mais, né, de conhecimento sobre isso, não tem nenhuma disciplina dedicada a isso, nem 40, 20 horas ali, pra entender os tipos de ataque, por exemplo. Né? Mas se você for parar a pensar, cara, a engenharia social como disciplina, como matéria acadêmica, enfim... ela é muito, muito, muito recente. Cara, só agora o Chris Hedneg, que é um dos pais da engenharia social, que tem, sei lá, uns 10 livros publicados, aclamados, etc. Só agora ele é um dos primeiros professores, se não o primeiro professor engenheiro social dentro de uma universidade americana. E olha o reconhecimento do cara, olha o nível, né, de importância que ele tem no mercado. O Mitnick, por exemplo, teve, né, rodou, foi pra cadeia, passou um tempo servindo, né, enfim. E hoje tem uma empresa, hoje é um milionário, né, mas também não é um dos milionários mais conhecidos do mundo. A engenharia social ainda é muito recente, né, como estudo, como plataforma acadêmica. Para os desavisados que estão por aí, vou fazer um momentinho jabá, eu vou lançar um cursinho bem básico de engenharia social, assim, beabá, 101, o que você precisa saber sobre engenharia social. Baratinho, enfim, me sigam no Instagram para saber, mas é literalmente assim... social engineering for dummies, assim, engenharia social para quem nunca relou num livro. Eu vi tinha um site, não sei se tá no ar ainda, lá quando eu comecei a aprender desenvolvimento, que era Code for Babies, e aí eram uns HTML gigantes, um livrinho como se fosse para bebezinho mesmo, de 1 a 2 anos, assim. Era muito legal, porque, tipo, cara, você entendia onde fecha a tag, abre a tag, coisa que eu vejo o sênior errando ainda hoje, né, que tá dando um tapa na cara com um remo. Mas, assim, talvez seja isso, um pouquinho do que você quer falar do seu curso aí, né, Marina? Um engenharia social para dummies, né? Pois é, tá precisando. O pessoal tá me fazendo umas perguntas, mas como é que eu vou entrar no mercado? Quais são as empresas que eu posso trabalhar com engenharia social? Essa pergunta eu tenho vontade de explodir. Quais as empresas que eu vou trabalhar com engenharia social? Eu falo, meu filho, essa é a mesma pergunta que você... É a mesma coisa que você veio me perguntar. Como é que eu consigo trabalhar com medicina? Eu sei lá, Thiago, o que você quer fazer? Você quer aplicar anestesia? Você quer virar cirurgião? Você quer ser dentista? Sei lá, bicho, medicina é enorme. Engenharia social é a mesma coisa. Segurança, então, nem se fala. Um dos desafios da área acadêmica, educacional, e aí... Como professor, eu posso dizer, talvez seja, não sei se é a geração, enfim, alguma coisa nessa galera, eles querem o peixe cozido, assado já, só pra você pôr na boquinha pra ele mastigar. Ele não quer aprender a pescar, ele não quer saber onde é o peixe de água doce, água salgada, ele não quer saber a vara, a linha, sei lá o que, a isca. Eles querem o resultado muito mais rápido do que entender como faz o processo, como é que você constrói aquilo. Então, talvez essas perguntas... venham dessa geração, dessa galera. Assim. A pessoa não tem nem senha forte, tá me perguntando como é que vai trabalhar com engenharia social. Olha só, você que mandou pergunta aí pra Marina no Instagram, ela já tá com a sua conta acessando, viu? Porque a sua senha é fraca. Já até a pergunta que eu tinha feito pra ela aqui no Instagram.
Bom, pessoal, cara, quase 1 hora aqui de episódio, acho que a gente pode fazer um encerramento aí, acho que foi um bate-papo sensacional, acho que aprendeu muito com a Marina aí, perguntas do Rodrigo, casos que eu trouxe também, enriqueceu muito, até pegando esse gancho da pergunta aí do Pedro, né, do ouvinte, que ele colocou lá se tem faculdade e tal, poucos cursos, enfim, e essas perguntas que a Marina recebe, né, como que eu trabalho com engenharia social e tal, eu acho que se a gente parar pra analisar, se a gente fizer esse curso básico dela, entender um pouco mais das coisas, um pouquinho que seja, e aí, jabá do meu lado, né, tem o curso que eu vou lançar também agora, aliás, hoje, quarta-feira, tem um primeiro evento ao vivo, que é para ensinar como é que você coloca segurança num ciclo de desenvolvimento, mesmo antes do software existir, por exemplo, modelagem de ameaças. Sim, meu Deus, sim! Até, cara, aplicação em produção, porque outra falha absurda que eu vejo nas empresas o cara não tem monitoramento, ele não tem log da aplicação. Aí qualquer coisa que está acontecendo na aplicação pode ser normal, porque você não sabe se é um ataque, você não sabe se é um comportamento normal. Então assim, acho que essa pergunta que a Marina falou, a galera colocou lá, onde eu trabalho com engenharia social? Cara, se fizer a modelagem de ameaça da sua aplicação, onde pode acontecer problema, o que pode acontecer, eu acho que você usar a engenharia social e fundamentos da engenharia social vão te ajudar nessa modelagem para tornar ela mais rica, para você definir os requisitos de segurança que precisam para aquele software, para aquela aplicação, ou para aquele até processo, né? Por que não? Para aquelas pessoas envolvidas naquele software, seja um back-office, alguma coisa do tipo. E eu acho que esse trabalho que a Marina vem fazendo, todo o grupo lá, e aí, Marina, fala um pouquinho do grupo, da galera que você está envolvida lá, HC Labs e tudo mais, mas acho que o trabalho que essa galera faz, um trabalho que eu tenho feito, o Rodrigo aqui também, o podcast já é isso, o curso, enfim, é tentar, de alguma forma, levar informação de qualidade com a nossa base de experiência para tentar ajudar e tentar tornar, eu acho que a sociedade mais segura, porque se as pessoas empresas estão mais preocupadas com engenharia social, elas vão cair menos em golpes, serão menos prejuízos, seja lá qual for. Pode causar um ataque físico que a Marina colocou, por exemplo, dependendo do cenário, é um ataque para matar alguém. Então, eu acho que esse trabalho que a gente tem feito de conteúdo, de gerar valor, cara, seja um áudio que a gente está fazendo aqui, um vídeo de 5 minutos, um post, cara, uma pergunta que a Marina responde no Instagram, é um valor tão grande nisso que a galera acho que tá começando a perceber isso aos poucos, né? E fez toda a diferença. Eu acho que o episódio de hoje foi fantástico. Obrigado, Marina, mais uma vez. Faça aí seu encerramento, bota o teu Instagram, CPF, endereço, o que você quiser pra divulgar pra galera. Fala do grupo, enfim. Tamo junto e obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Bom, a gente brinca aqui, mas gerar conteúdo é muito importante, né? A gente aprende na comunidade de hacking que o que a comunidade te dá, você precisa saber devolver, né? E segurança também é muito assim, né? Eu acho que a gente vive num mundo tão entupido de informação que, sabe, uma ajuda a mais que a gente consiga, uma mastigada a mais no conteúdo, disponibilizar alguma coisa gratuita faz a diferença, né? Eu brinco muito com os meus seguidores, tentem explicar segurança para sua avó, para sua mãe, para o seu pai, para as crianças, para os teus sobrinhos, para os teus filhos. Levem a segurança como retornem a segurança, né, para o cotidiano das pessoas. Então, eu tenho vários projetos que, enfim, fazem isso, né, que compartilham conteúdo, não importa o seu nível de conhecimento. Então, para a galera mais técnica, tem o podcast do Hackers Brasil, que a gente fala com personalidades do mundo de hacking BR, que, enfim, construíram a história do hacking no Brasil. Uma galera bem, bem parruda. Se você não é tão técnico assim, mas gostaria de ser ou gosta de acompanhar, enfim, quer aprender, se você já ouviu falar sobre CTF, e mesmo que não tenha ouvido, eu sou host, né, sou apresentadora do UHC, Ultimate Hacking Championship, que é um CTF que vai ao vivo na Twitch toda semana. Tem o UHC Labs também, que ensina o passo a passo ali das máquinas, dos desafios, ensina como que joga o CTF, né, e por conseguinte ensina os desafios técnicos, né, o processo de desafio técnico. Eu sou staff do Defcon Groups de São Paulo e a gente está abrindo um Discord novo, a gente está conectando comunidades de hacking do mundo inteiro e o conteúdo vai ser muito voltado para iniciantes, sejam técnicos, sejam não técnicos. Defcon, para quem não sabe, é a maior conferência de hacking do mundo, então os Defcon Groups são grupos locais ao redor do globo, né, que tem bastante contato com a galera da Defcon, enfim, a gente está criando essa comunidade.
Caramba, que mais? Sei lá, eu faço tanta coisa. Vai lá no meu... vai lá no Instagram. No meu Instagram, @MarinaCiavata. Ciavata é com C e 2 T's. Eu posto muito conteúdo gratuito. Eu vivo fazendo palestra gratuita, aparecendo em palestra de faculdade, em podcast, em live, contando história, enfim, compartilhando livro, vai ter o curso daqui a pouco, enfim. Tem conteúdo pra caramba, então, se você quer se enfiar nessa área. Também tem várias recomendações, enfim, eu sou amiga de várias pessoas da comunidade. Se você gosta de hardware hacking, se você gosta de web hacking, enfim, tem para todos os gostos. Dá um alô lá que a gente se conversa. A Marina faz hacking com um tempo. Pra conseguir fazer tudo isso, né, cara? Foda, viu? Vou te falar, bem foda. Bom, galera, vocês estão ouvindo aí, ó, tem conteúdo que não falta. Eu acompanho a Marina há um tempo lá no Instagram, além da galera lá, conheço uma galera que vão gravar aqui com a gente também no DevSecOps Podcast. É lógico, né? Eu sempre vou puxar a sardinha do lado do software, eu brinco muito que segurança é responsabilidade de todos. Brinco não, né? Segurança é responsabilidade de todo mundo, seja você o cara que desenvolveu o código, que você criou o bug e a vulnerabilidade, a culpa não é sua, mas talvez você foi instruído daquele jeito, não te analisaram direito, não testaram direito. Faltou uma modelagem, que a gente conversou aqui agora, que, poxa, daria pra fazer com engenharia social, né, pensando um pouco antes. Então, acho que cada um aí na sociedade, essa galera envolvida em comunidade, cara, ela falou tudo, né, desde a época de desenvolvimento, acho que todo dia eu tentava buscar alguma coisa num fórum para responder algum problema meu, e criei um blog uma época para tentar devolver isso para a comunidade de volta. Poxa, eu tô com um problema aqui que ninguém resolveu, talvez, ou não achei a solução, consegui criar a solução e tá aqui o resultado, gratuito, lógico. Comunidade é uma coisa muito forte. Eu senti isso mais ainda quando eu migrei para a área de segurança. Na área de desenvolvimento tinha muito, mas não sei se na segurança tem também, mas ainda não percebi, mas muita panela e tal. Então, acho que devolver, compartilhar o conhecimento torna a sociedade... faz a sociedade evoluir, né? Eu não posso guardar o conhecimento para mim, ou a Marina, ou o Balbino. Enfim, acho que fica aí um recado para todos que ouviram o episódio de hoje. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Rodrigo Balbino. E nossa convidada, Marina Ciavata. Gente, episódio 3 da segunda temporada. Curtam, esse episódio foi fantástico. Eu queria gravar mais 52 horas aqui sem parar, mas temos que acabar, porque tá tarde. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Lá no YouTube vai estar a descrição dos perfis aí que a Marina falou, dos projetos e tal. Vou colocar tudo lá no YouTube. Se você estiver ouvindo em outra plataforma, corre lá para você ver os links. E é isso, episódio 3. Cássio Pereira, Rodrigo e Marina, muito obrigado. Valeu. Boa. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.